Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão e começando o nosso primeiro boletim informativo dessa quarta-feira com um sorriso no rosto, né, cara? Vitória muito importante do Vasco ontem à noite, né, na quinta fase da Copa do Brasil, primeiro jogo aí fora de casa contra a equipe do Paysandu, com alguns números aí, com algumas estatísticas muito importantes que muita gente deixou passar despercebido, mas vou falar para vocês, vai aqui mexer com o mental do elenco do Vasco. Então a gente vai trazer todos os detalhes da vitória, a importância, né, para a classificação da próxima fase aí para a sexta fase da Copa do Brasil. Já vamos falar um pouco sobre o próximo desafio do Vasco no próximo domingo, fora de casa, lá em São Paulo, contra a equipe do Corinthians, né, reeditando a final da Copa do Brasil e reencontrando o ex-treinador do Vasco, Fernando Diniz. Então a gente vai trazer todos os detalhes da preparação, dúvidas aí, né, que acabaram ficando após o jogo de ontem, e também vamos falar sobre confirmação, notícia que foi apurada ontem aí pelo nosso canal, de jogador que confirmou, ele deu entrevista e já deu ali a entender que vai se apresentar ao Vasco agora no meio da temporada. Vamos falar também sobre atacante que ganhou muita força nas últimas 24 horas aí nos bastidores ali, nos corredores de São Januário, né? Jogador que é um sonho antigo do Vasco da Gama e pode se concretizar agora nessa janela do meio da temporada. Então quero convidar você a acompanhar, assistir o vídeo aqui até o final. Se você por acaso tá chegando aqui no nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, né, ainda não segue aqui o nosso trabalho no YouTube, já dá aquela paradinha, né, dá aquela pausa no vídeo, clica ali embaixo, logo aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se, marca lá a opção de se inscrever nos dois canais, né? Nós temos uma rede aqui de canais de Vasco, notícias do Vasco no YouTube, então se inscreva nos dois, canal Sou Vascaíno e canal Mário Coelho Vasco. Se você por acaso só estiver inscrito em um dos dois canais, vai ali embaixo, se inscreva nos dois aí, porque é importante, às vezes tem notícia em um diferente da outra, às vezes solta notícia em horas diferentes, né? Então é importante demais você estar inscrito nos dois canais e quem puder dar aquela força ainda maior, já sabe, deixa o like no vídeo, curte o vídeo e compartilha com os amigos vascaínos aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e onde mais você puder. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre a vitória do Vasco ontem, né, cara? Uma vitória maiúscula. Ah, Mário, ganhamos do Paysandu. O Paysandu é um time, pô, sei lá, de segunda, terceira divisão. Nem me lembro qual a divisão que o Paysandu tá. Mas quando eu digo maiúscula, é por alguns motivos importantes. Primeiro, que é um jogo de Copa do Brasil. E a gente sabe, irmão, Copa do Brasil é cheio de zebra, né? Quantas vezes a gente já viu time de Série D, de Série C, eliminar time que é líder do Campeonato Brasileiro, time que é campeão de Libertadores. Isso acontece e muito. E não é só no campeonato, não é só no Brasil não, tá? Copa da Inglaterra, Copa da França, Copa da Espanha, acontece toda hora de time gigante ser eliminado por time menor. Então essa vitória ontem fora de casa é uma vitória importante pra caramba, porque dá ao Vasco aqui, botar o documento embaixo do braço, botar o regulamento embaixo do braço e, meu irmão, no próximo jogo carimbar a passagem para a sexta fase da competição, vai garantir 3 milhões de reais aos cofres do Vasco e outras duas coisas que eu vi muito canal, muita gente aí que é jornalista deixando passar despercebido, mas que para mim talvez sejam as coisas mais importantes da vitória de ontem. Primeira coisa, é apenas o segundo jogo sob o comando do Renato Gaúcho que o Vasco não sofre gols. O Vasco não tinha sofrido gols contra o Barracas Central na Sul-Americana, só que o Vasco jogou com aquele time alternativo, então nem conta muito, porque o Barracas Central era muito fraco, e agora não sofreu gols ontem contra o Paysandu. E talvez o segundo motivo mais importante foi que é o primeiro jogo que o Vasco sai na frente do placar e consegue vencer a partida, né? O Vasco deu mole contra o Cruzeiro, deu mole contra o Remo, deu mole contra o Botafogo e deu mole contra o Curitiba, né? Então, e deu mole contra o Audax Italiano também. Então, todos os jogos que o Vasco saiu na frente, ou sofreu empate, ou foi derrotado de virada. E ontem o Vasco saiu na frente,
fez o segundo, fez o terceiro. O gol mal anulado pela arbitragem, né? O gol do Nuno Moreira, uma jogadaça do Brenner, mas o Vasco conseguiu segurar o resultado, segurar a vitória aí, jogando contra o Paysandu num estádio lotado, festa linda da torcida do Paysandu. Bater palmas aqui, porque, meu irmão, essas torcidas lá do norte e nordeste do Brasil são impressionantes. Os caras lotam, empurram o jogo inteiro, no final bateram palma, aplaudiram, porque o Paysandu fez um ótimo primeiro tempo, dominou o primeiro tempo, e aí, o que aconteceu? Na saída do intervalo ali, briga, confusão, quase vias de fato, quase briga mesmo, né, de confusão entre o Thiago Mendes, que é o capitão, e o Puma Rodrigues. E aí eu vi muito torcedor falando, não tem que brigar, jogador tem que conversar, irmão. Fiquei feliz pra caramba que os jogadores ali estavam brigando, quase saindo na mão, porque mostra que eles não estavam contentes com o que estava acontecendo. E outra coisa, capitão é capitão. Parabéns pro Thiago Mendes. Há quanto tempo que eu queria que o Vasco tivesse um capitão assim, que é, irmão, raçudo, cheio de vontade, que dá esporro, que cobra não só os jogadores, mas o juiz também, a todo momento conversando ali com os atletas dentro de campo, a todo momento dialogando com o Renato Gaúcho. Então, parabéns pela escolha do Renato Gaúcho pelo Thiago Mendes. Parabéns para o Thiago Mendes, que cobra todo mundo ali, e no intervalo, dentro do vestiário, já soube que ele chegou no Pumita, pediu desculpa, conversaram ali entre os dois, tudo foi resolvido. Então parabéns pela atitude aí do Pumita e do Thiago Mendes, e parabéns para o time que voltou para o segundo tempo ligado, com mais vontade, com mais determinação e com mais criação. E aí, né, um jogador que no primeiro tempo não recebeu quase nenhuma bola, quase não teve chances. No segundo tempo teve 2 chances, cravou 2 gols, que é o Spinelli, né, cara? E vou falar para vocês, achamos o atacante titular. Mário, mas o David estava bem. Ótimo que o David estava bem, é um ótimo reserva, pode jogar pelas pontas, pode jogar de centroavante, é um ótimo jogador para se ter no elenco. Mário, o Brenner entrou muito bem no jogo, excelente, fico muito feliz que o Brenner entrou bem no jogo, que é mais uma opção, é mais um jogador que pode ou fazer dupla de ataque com o Spinelli, ou pode entrar em alguns jogos quando necessário. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Adson entrou muito bem no jogo, Rojas fez uma boa partida, o Pumita, que no primeiro tempo foi muito mal, melhorou no segundo tempo, né? O próprio Andrés Gomes, que também não fez um primeiro tempo muito bom, melhorou na segunda etapa. O nosso querido Nuno Moreira entrou no finalzinho, fez o gol que foi anulado, mas entrou bem no jogo, então eleva a moral, eleva a confiança, eleva a autoestima, e é um resultado extremamente positivo, até já para o jogo do próximo domingo, né? Porque agora temos pela frente aí o Corinthians jogando fora de casa, lembrando que o Corinthians não poderá utilizar o seu estádio, né, o Itaquerão, porque acabou levando um gancho, então vai ter que jogar não sei aonde ainda, mas em outro estádio lá em São Paulo. Ainda não sei se foi definido já qual será a localização, se vai ser no Morumbi, se vai ser em algum outro estádio ali mais localizado, né, algum estádio um pouquinho menor, mas o fato é, não vai ter aquela pressão. O Vasco vem com moral, vem de vitória aí, né, na Copa do Brasil, vem de uma vitória no Brasileirão contra o São Paulo de virada, e vem aí, obviamente, buscando uma crescente no Campeonato Brasileiro. Temos dúvidas? Temos dúvidas. O Thiago Mendes, por exemplo, saiu com um incômodo na coxa. Não acho que vai ser problema, não acho que vai ser ali algo que preocupa, né? Acho que foi apenas ali um incômodozinho, numa jogada específica, mas não acho que até domingo ele já não esteja pronto para poder atuar. O Vasco terá força máxima. E outra coisa, tá? O Renato Gaúcho deve testar uma mudança no time para o jogo do domingo. Já vou antecipar isso para vocês, porque a gente pôde acompanhar isso ontem durante o jogo. O Rojas, apesar dele ter entrado pelos lados de campo e o Tietê centralizado, já no primeiro tempo o Renato Gaúcho trocou. Ele botou o Tietê espetado do lado e o Rojas jogando de camisa 10. E o Rojas foi muito bem jogando centralizado. Então, para o próximo jogo, o que a gente pode ver? O Rojas jogando ali no meio de campo, ao lado do Thiago Mendes e do Barros. E aí, na vaga do Tietê, aberto pelos lados,
poderemos ter ou Nuno Moreira ou Adson, que entrou muito bem também na partida de ontem. Então a gente pode ter essa mudança. Agora com o Spinelli centralizado, temos força, temos aquela briga dentro da grande área, uma referência ali nas bolas aéreas. Então as coisas estão evoluindo, tá muito longe, né, do ideal, tá muito longe de ser o Vasco que a gente quer, né, que o Vasco seja até o final do ano para poder brigar pelo título de Copa do Brasil. Não acho que esse time tenha condições hoje de ser campeão da Copa do Brasil, porque ainda não acho que é um time tão bom quanto o do ano passado, mas vamos ter a janela do meio do ano, daqui a pouco tem a volta do Jair, né, que está retornando, tem os meninos da base que vão ser cada vez mais incorporados pelo Renato Gaúcho, e é óbvio, né, o Vasco agora vai ter aí 5 dias de preparação para a partida desse domingo diante da equipe do Corinthians. Estou muito feliz com a vitória, com uma expectativa muito alta, né, para ver como que o Vasco vai jogar fora de casa, reencontrando o Fernando Diniz, né, que é o ex-treinador. Eu sei que vai ter jogador do Vasco querendo dar aquele tapinha de luva de pelica na cara do Diniz, porque tem muito jogador do Vasco que não estava mais aguentando o Fernando Diniz no Gigante da Colina. E é isso, agora é se preparar, trabalhar forte para poder chegar domingo e conseguir surpreender, né, o Corinthians fora de casa, porque o Corinthians jogando em casa é sempre muito forte, independente se vai ser no estádio deles ou não. Sabe que a torcida do Corinthians é aquela torcida chata. Cara, a torcida do Corinthians, não tô querendo comparar com a torcida do Vasco, mas é o mesmo estilo. Canta o jogo inteiro, puxa os jogadores o jogo inteiro, cobram o jogo inteiro. Então é o tipo de torcida, irmão, que vai apoiar independente de qualquer coisa. O Corinthians começou bem na Libertadores, com 2 vitórias consecutivas, né? Apesar do Brasileirão eles ainda estarem um pouco ali capengas, começaram bem aí com moral na Libertadores da América. Então é isso, seguir trabalhando, se preparando aí para esse jogão do próximo domingo, né? Reedição da final da Copa do Brasil do ano passado e uma reedição de Campeonato Mundial, né? Que a gente teve no ano de 2000. E agora vamos falar sobre contratações, vamos falar sobre reforços, porque ontem de manhã teve jogador que, ó, carimbou a vinda para o Vasco. Vou falar para vocês quem é esse atleta. Vamos falar também sobre atacante, que é sonho antigo do Vasco aí, que pode estar chegando agora no meio do ano de graça ao Gigante da Colina. Mas antes disso, queria compartilhar e agradecer, cara. Ontem eu recebi 16 mensagens da galera me agradecendo, me mandando mensagem. Porra, Mário, muito obrigado. Conseguindo aqui, cara, me reorganizar financeiramente. Teve um amigo ali que me mandou uma mensagem: pô, Mário, tava precisando de um emprego, tava, porra, muito infeliz no lugar que eu tava trabalhando. Você me mostrou lá o aplicativo de renda extra. Não tô ficando rico, não tô ficando milionário, mas pelo menos estou conseguindo tirar uma renda aí, né, de 400, 450 reais todo santo dia, que já está me ajudando a pagar minha conta de luz, pagar meu condomínio, pagar ali minha internet. Então isso aí é muito bacana e eu ofereço para você que quiser conhecer. Não tem nenhum tipo de vínculo, né? Você não é obrigado a fazer nada. Estou aqui apenas te convidando para você conhecer, né, o aplicativo de renda extra. Se você gostar, você pode aderir, você pode começar. E se você quiser, né, se aprofundar ainda mais e conhecer como funciona, vou deixar aqui embaixo, é o primeiro link na descrição do vídeo e o link também está no primeiro comentário fixado. Você clica no link, vai ser direcionado para um site e aí nesse site tem tudo para você explicadinho como funciona. Inclusive tem um vídeo que a gente preparou lá, que é um vídeo muito, mas muito explicativo, que você pode assistir até o final e aí você decide, quer ou não quer começar, vai depender de você. E se você não quiser clicar no link que está aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado, tem o QR Code aqui, só apontar a câmera do seu celular nesse QR Code que vai te direcionar para o mesmo site, beleza? Falar um pouquinho agora sobre atacante, cara, ganhou muita força no Vasco aí nas últimas 24 horas, atacante que arrebentou jogando com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Krasnodar, lá da Rússia, 3 anos atrás, chegou lá no começo, não se adaptou muito bem, acabou tendo uma filhinha, né, logo que ele mudou para a Rússia, teve uma filhinha, né, um bebezinho aqui no Rio de Janeiro, então acabou, né, ficando com essa vida, porra, queria voltar para o Brasil, acabou que o clube dele, o Krasnodar, não liberou, né, uma volta ao futebol brasileiro. O Vasco tentou ele há 2 anos atrás, tentou ano passado, tentou no começo desse ano, mas acabou não conseguindo essa liberação. Estamos falando do atacante Vitor Sá. Vou falar para vocês,
Esse cara, há 2 anos atrás, estava avaliado em 60 milhões de reais e agora pode estar chegando de graça ao Vasco da Gama. E não é um bagre não, tá? É um jogador que na Rússia aí já está com 26 gols marcados, 19 assistências até agora, um jogador de muita força física, de muita força ali na linha de fundo, um jogador que para mim hoje seria titular do ataque do Vasco, com certeza absoluta, respeitando o Adson, respeitando o Marino e Nuno Moreira, mas eu acho que o Vitor Sá faria um baita trio de ataque com o Carlos Andrés Gomes e com o Spinelli, com o Brenner ali centralizado. Então realmente é um jogador interessante, tá terminando o seu contrato, sem vínculo, chegaria de graça, né? O Vasco apenas tendo que arcar com os custos salariais e de luvas aí dessa possível contratação. Então as conversas aí já estão acontecendo, como eu falei, é um sonho antigo do Vasco e o próprio jogador tem interesse em voltar ao Brasil e tem essa vontade de ficar no Rio de Janeiro, o que pode facilitar e muito nessa negociação. E ontem também pela manhã tivemos a confirmação aí da primeira contratação aí, né, de fato, contratação aí confirmada do Vasco para o meio desse ano de 2026. O próprio jogador, numa entrevista que ele concedeu a uma rádio de Minas Gerais, cravou a chegada ao Vasco da Gama. Estamos falando aí do meia Paulinho, né, um jogador do América Mineiro, né, até então estava tudo ali um pouco nebuloso, ninguém tinha certeza se já havia assinado esse contrato, mas o jogador confirmou nessa entrevista que deve se apresentar ao Vasco da Gama agora no mês de junho, né? Um jogador que tem apenas 20 anos de idade, ele é titular absoluto do América Mineiro na temporada, é o batedor de pênalti oficial do América Mineiro, um jogador de 1,86 m de altura, força física de um cavalo, né? Lembra até um pouco o Cuiabano, né? A força física dele lembra um pouco o Cuiabano, um jogador de arrancada, boa finalização de fora da área, e o mais interessante, ele é um jogador que atua de lateral esquerdo, mas também sabe jogar muito bem como meia e como ponta, ou seja, um jogador polivalente. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, com a chegada desse atleta no meio do ano, eu acredito muito que o Vasco vai acabar negociando um dos laterais que nós temos, né, cara? Não vai fazer muito sentido o Vasco manter no elenco o Cuiabano, que é o titular, o Paulinho, que tá chegando agora, e o Lucas Piton, né, para ser um reserva de altíssimo luxo. Então eu acho que o Vasco provavelmente vai acabar tentando uma negociação para o Lucas Piton para o futebol europeu. Ele tem mercado, né? Times da Itália, times da Croácia, times da Turquia já demonstraram interesse, né? E o Vasco, obviamente, podendo lucrar com a possível venda ou até um empréstimo com opção de venda aí do Lucas Piton para o continente europeu. Lembrando que o Piton tem cidadania italiana, isso aí acaba facilitando muito numa negociação aí para o velho continente. Beleza, galera? Então, antes de ir embora, não esqueça, deixa o like, deixa o joinha, curte o vídeo, se inscreva aqui nos nossos 2 canais. Quem quiser ganhar uma renda extra, conhecer lá como funciona a renda extra, clica aqui no primeiro link na descrição do vídeo, no topo da descrição, o primeiro comentário fixado ou o QR Code que está aqui na tela, e vai lá para poder conhecer. Um abraço, tamo junto!